O nascimento do mundo medieval. Caros alunos, nesta aula vamos fazer uma introdução a respeito do período medieval. O período medieval se insere tradicionalmente no modelo de periodização Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esse modelo de periodização foi elaborado inicialmente na modernidade europeia, mais precisamente na era da Renascença e do Iluminismo. De acordo com a divisão tradicional desses períodos da história, a Idade Média teve início no século V e se encerra no século XV. Mas o historiador Jacques Legoff discorda parcialmente dessa periodização e defende que a ideia de que a Idade Média apenas se encerrou no século XVIII, com o início da Revolução Industrial. A Revolução Francesa é considerada um divisor de águas na história da França, da Europa e até mesmo do mundo. Ela acaba com o antigo regime monárquico. E depois da Revolução Industrial, acaba com o sistema chamado feudal, que é o próprio símbolo da Idade Média. No século XVIII, começam a ser construídas e utilizadas máquinas cada vez mais eficientes e são inventadas técnicas de produção cada vez mais rápidas. Essas técnicas da Revolução Industrial substituíram o modelo feudal e se constituíam das relações feudo-vassálicas e toda a organização de uma sociedade católica na qual alguns oravam, trabalhavam e outros guerreavam. Agora vamos entender um pouco sobre as relações de suzerania e vassalagem. No período medieval, a divisão ocorria do seguinte modo: no topo encontravam-se os nobres, em seguida os pequenos nobres, e mais baixo, nobres menores. Lá na última camada estavam os camponeses, que não possuíam terras, uma vez que é necessário lembrarmos que os camponeses trabalhavam na terra e os nobres eram responsáveis pela força militar. Os nobres guerreiros eram vassalos do rei, sendo este o suzerano deles, pois essa hierarquia social era extremamente fortificada, ou seja, o pacto era consolidado através do juramento, onde o nobre que requisitava o auxílio passaria, a partir de então, a ser um suzerano. O que oferecia seus préstimos denominava-se por vassalo. Então, o vassalo devia serviço militar ao seu suzerano, sendo dessa forma obrigado a disponibilizar suas tropas sempre que houvesse necessidade. Por outro lado, o suzerano deveria garantir a proteção de seu vassalo e ceder uma parcela de sua propriedade para ele. Esta aula foi uma introdução ao período medieval e na próxima aula você vai aprender sobre os acontecimentos do período da Alta Idade Média. Até a próxima!